Olá pessoal, vamos para a legislação narrada, professor Wilson Cortes em parceria com o SOS Curso. Seja bem-vindo aí ao nosso curso a respeito da nossa lista de serviços, a Lei Complementar Federal, número 116, de 31 de julho de 2003. Importantíssima para concursos da área fiscal. Boa sorte e bons estudos. A Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, trata do imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos municípios e do Distrito Federal e da outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar. Artigo 1º. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que estes não se constituam como atividade preponderante do prestador de serviços. Parágrafo 1º. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Parágrafo 2º. Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, o ICMS, ainda que a sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Parágrafo 3º. O imposto de que trata esta lei complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. Parágrafo 4º. A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado. Artigo 2º. O imposto não incide sobre: inciso 1. As exportações de serviços para o exterior do país. 2. A prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal, de sociedades e fundações, bem como dos sócios gerentes e dos gerentes delegados. 3. O valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Parágrafo único. Não se enquadra no disposto no inciso 1 os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Artigo 3º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 25, quando o imposto será devido no local 1. Do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço, ou na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado na hipótese do parágrafo 1º do artigo 1º desta lei complementar. 2. Da instalação dos andames, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa. 3. Da execução da obra nos casos de serviços descritos no subitem 702 e 719 da lista anexa. 4. Da demolição no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa. 5. Das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 705 da lista anexa. 6. Da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa. 7. Da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa. 8.
da execução da decoração, jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa. 9. Do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa. 12. Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios. 13. Da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa. 14. Da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa. 15. Onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa. 16. Dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa. 17. Do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa. 18. Da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13 da lista anexa. 19. Do município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos no item 16 da lista anexa. 20. Do estabelecimento do tomador da mão de obra ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos no subitem 17.05 da lista anexa. 21. Da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso do serviço descrito no subitem 17.10 da lista anexa. 22. Do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos no item 20 da lista anexa. 23. Do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09. 24. Do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de débito ou crédito e demais descritos no subitem 15.01. 25. Do domicílio do tomador do serviço no subitem 15.09. Parágrafo 1º. No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido fato gerador e devido imposto em cada município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. Vide ADIM 3142. Parágrafo 2º. No caso do serviço a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido fato gerador e devido imposto em cada município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. Parágrafo 3º. Considera-se ocorrido fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador dos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01. Parágrafo 4º. Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no parágrafo 1º, ambos do artigo 8º-A desta lei complementar, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço, ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado. Parágrafo 5º. Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos parágrafos 6º a 12 deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos 23, 24 e 25 do caput desse artigo o contratante do serviço, e no caso de negócio jurídico que envolva a estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado,
sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Parágrafo 6º. No caso do serviço de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a esta lei complementar, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão. Parágrafo 7º. Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 8º. No caso do serviço de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a essa lei complementar, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão. Parágrafo 9º. O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços descritos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta lei complementar, relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador direto ou indiretamente por 1. Bandeiras, 2. Credenciadoras ou 3. Emissoras de cartão de débito e crédito. Parágrafo 10. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos serviços de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta lei complementar, o tomador é o cotista. Parágrafo 11. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o consorciado. Parágrafo 12. No caso do serviço de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica domiciliada no país. E no caso de arrendatário não domiciliado no país, o tomador é o beneficiário do serviço no país. Artigo 4º. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços de modo permanente ou temporário e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Artigo 5º. Contribuinte é o prestador do serviço. Artigo 6º. Os municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. Parágrafo 1º. Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no caput e no parágrafo 1º deste artigo, são responsáveis: 1. O tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tem iniciado no exterior do país. 2. A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 305, 702, 704, 705, 709, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19, 1102, 1705 e 17.10 da lista anexa a esta lei complementar, exceto na hipótese dos serviços do subitem 1105, relacionados ao monitoramento e rastreamento à distância em qualquer via ou local de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou movimento,
realizados por meio de telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de tecnologia de informação veicular, independentemente de o prestador de serviço ser proprietário ou não da infraestrutura de comunicações que utiliza. 3. A pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no parágrafo 4º do artigo 3º desta lei complementar. 4. As pessoas referidas nos incisos 2 e 3 do parágrafo 9º do artigo 3º desta lei complementar, pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso 1 do mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços prestados na forma do subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta lei complementar. Parágrafo 4º. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço. Artigo 7º. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Parágrafo 1º. Quando os serviços descritos no subitem 304 da lista anexa forem prestados no território de mais de um município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza ou ao número de postes existentes em cada município. Parágrafo 2º. Não se incluem na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Inciso 1. O valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços, descritos nos itens 702 e 705 da lista de serviços anexa a esta lei complementar. Artigo 8º. As alíquotas máximas do imposto sobre serviços de qualquer natureza são as seguintes. Inciso 2. Demais serviços, 5%. Artigo 8º-A. A alíquota mínima do imposto sobre serviços de qualquer natureza é de 2%. Parágrafo 1º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 702, 705 e 16.01 da lista anexa a esta lei complementar. Parágrafo 2º. É nula a lei ou o ato do município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo, no caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em município diverso daquele onde está localizado o prestador do serviço. Parágrafo 3º. A nulidade a que se refere o parágrafo 2º desse artigo gera para o prestador do serviço perante o município ou o Distrito Federal que não respeitar as disposições deste artigo o direito à restituição do valor efetivamente pago do imposto sobre serviços de qualquer natureza calculado sob a égide da lei nula. Artigo 9º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 10º. Ficam revogados os artigos 8º, 10 e 11 e 12 do Decreto-Lei 406/68. Incisos 3, 4, 5 e 7 do artigo 3º do Decreto-Lei 834/69. A Lei Complementar 22/74, a Lei 7192, de 5 de junho de 84, a Lei Complementar 56/87 e a Lei Complementar 100/99. Brasília, 31 de julho de 2003. Ano da Independência 182, Ano da República 115, Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso encerramos a narração da Lei Complementar 116/2003, importantíssima para concurso da área fiscal, apelidada como Lista de Serviços. O seu anexo único, importantíssimo, vai ser gravado numa próxima gravação, que é a própria Lista de Serviços. Fiquem com Deus, bons estudos e aproveitem essa gravação, parceria Professor Wilson Cortes com o SOS Curso.
Até a próxima!